Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, eu tô cheio de vídeos atrasados para fazer para vocês. Eu tenho vídeo da eleição falando sobre a Bivolter. Até hoje eu não fiz essa porra, né? Mas eu vou fazer, tá? Tá atrasado. Eu tenho um vídeo do canal Eduardo Ferrari Vasco Connection, que eu tenho que fazer também para vocês. Eu tenho um vídeo do canal Atenção Vascaínos Flávio Dias. Mais um vídeo que eu tenho que fazer também. Eu tenho um vídeo atrasado também de uma reportagem que saiu da 777 no dia 1º de abril. Puta que pariu, irmão. Dia da mentira. E eu também não fiz. Eu tenho vídeo do Fanático Safaíno, né, para continuidade, na live, falando sobre as camisas e o Pix em relação às camisas. Eu tenho um vídeo sobre a associação de sócios e torcedores que está sendo criada e foi banalizada no canal, no Radar Vascaínos. E assim, cara, eu sei, preste atenção. Antes, os canais se completavam. Você tava aqui, tava ali, tava no outro, tava no Léo Pix. Não era assim? Tava no Léo Pix, tava no Radar, tava no Vaz Guerreiro, tava no Careca, tava no Russo, tava no Eduardo Ferrari. Enfim, galera, um monte de canal que tinha o mesmo propósito, entre aspas, muito entre aspas, que era eleger o Levin presidente. Em 2020. No decorrer desses anos, esses canais foram se distanciando de tudo e cada um seguindo a sua vida. Talvez eu tenha sido um dos únicos que continuei apoiando o Levin. E apoio até hoje, tá? Apoio até hoje. Tem muita gente que não entende o canal Careca Vascaíno. Eu apoio o Levin. Eu sou Lelevin. Desde que o Levin seja, pra mim, o que ele é hoje. Agora, se o Levin daqui pra frente mudar, porque as pessoas mudam. Os outros canais mudaram. As pessoas mudam. Mas, desde que o Levin seja, pra mim, o que ele foi desde 2020 e o que ele é até hoje, eu tô com ele, irmão. Em 2026, Levin presidente, tô com ele. Não mudou? Tô com ele. Fechamento puro. Eu não tenho medo nenhum em falar isso, porque é a minha convicção política dentro do Vasco. Eu apoio e eu apoiei um candidato desde 2020. Se ele se manter do jeito que ele é pra mim, que se mantém até hoje, eu sou Levin, não tem jeito. Aí as pessoas ficam com medo, não, porque passou as eleições. Não. Foi a política que colocou o Vasco nessa situação que ela tá até hoje, e é a política que irá tirar o Vasco. Ou vocês acham que quem irá tirar o Vasco dessa situação aí? Política, porra. Eu não abandono minhas convicções por A, por B, por C, o caralho. Não. Se o Levin for o que ele é hoje, em 2026, que é mais uma eleição do Vasco, tô com ele. Tô com ele 100. Tô contigo, Levin. 100. Então eu tô com esse montoeira de vídeos atrasados para fazer para vocês. Hoje, 2h30 da manhã, é claro. Corujão, né? É por isso. É da madrugada. E a gente vai tentar, no decorrer dessa semana ou da outra, fazer esses vídeos, né? Vou tentar trabalhar o máximo possível amanhã, apesar de que amanhã também eu tenho vários compromissos, mas eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo amanhã e a gente ir eliminando essas pendências que eu tenho com vocês. E esse vídeo de hoje nada mais é do que matemática e uma reflexão. Fomos vendidos por 700 milhões realmente ou por 580 milhões? Uma pergunta. Por que, careca? Tu tá falando isso? Tu tá maluco, careca? Foi 700 milhões. Olha só, vamos lá. Vamos aos cálculos. E antes de você entender esses cálculos, você precisa entender uma coisa. A 777 está no Vasco para ter lucro. Lucro que ela já está tendo. O Vasco vendeu toda a base, irmão. Fraldinha, sub-15, sub-17, sub-20, sub-21, caralho, a 4. Todos os jogadores da base do Vasco
foram vendidos por menos de 50 milhões de reais. Isso aí está detalhado quando foi efetuado a venda do Vasco. Está detalhado lá. Se você não entender isso, não adianta você estar aqui nesse vídeo, cara. Se você não entende isso, mete o pé. Mete o pé. A verdade é essa. Toda a base do Vasco foi vendida por menos de 50 milhões de reais. Menos de 50. E aí, dentre esses jogadores que foram vendidos para 777, cara, muitos jogadores, não tem noção, é toda a base do Vasco. Foi vendido por menos de 50 milhões de reais. E só o PEC, só um jogador, dentre esses que foram vendidos, só um jogador custou mais do que aqueles jogadores que ficaram lá. Você tem um montoado de jogadores. Vai comprar por quanto? Ah, vou comprar por 48 milhões. Só um jogador que você tira dali, você ganhou 50 milhões. Ou seja, toda aquela base, e aí eu não estou citando os outros. Andrei Santos, Reginaldo, Marlon Gomes, não estou citando nenhum deles. Só o PEC pagou toda a base do Vasco, do Fraldinha até lá o Sub-23. Porra. Ativos do clube associativo. E a 777 está errada? Não, ela não está errada, irmão. Ela está ali para isso. Ela está ali para ganhar dinheiro. Problema de quem vendeu. Problema de quem vendeu. E olha esses números aí. A 777 fez um empréstimo ponte que a gente já viu no Banco Central, que esse dinheiro não veio de fora. E se não veio de fora, veio de dentro do Brasil, enfim. Esses 70 milhões aí é um outro problema. Mas vamos lá. Vamos analisar aqui como se esse dinheiro estivesse realmente dentro dos cofres da Vasco SAF. Vamos lá. 70 milhões em empréstimo ponte, lá em março de 2022. Aí, em setembro de 2022, mais 120 milhões, ou seja, 190 milhões de aportes feitos pela 777. No ano de 2023, mais 120 milhões, correspondendo ao quê? 310 milhões de reais feitos em aportes. Isso corresponde a uma integralização de ações da 777 na Vasco SAF de 31% das ações da Vasco SAF. Eles têm 70% das ações, mas não são ações integralizadas. Eles só integralizam essas ações quando eles fazem os aportes. E aí vamos ver a seguir. Neste ano de 2024, o aporte da 777 no Vasco é de 270 milhões de reais, correspondente, é claro, a 27% das ações da Vasco SAF. Então, este ano de 2024, a 777 terá integralizado 58% das ações da Vasco SAF. Observação, é claro, se eles fizerem esse aporte. Como sabemos, a 777, se atrasar aportes, o Vasco tem o bônus de subscrição, que de nada mais vale se a 777 não atrasar isso duas vezes, porque se na primeira vez a 777 atrasar, como aconteceu ano passado, e o Clube de Regatas Vasco da Gama usar o bônus de subscrição, e a 777 não depositar esse valor em 30 dias, beleza, as ações voltam para o Vasco. Mas mesmo se o Vasco tiver acionado o bônus de subscrição e a 777 tiver pago, depois que venceu o aporte, 30 dias, se ela tiver pago, essas ações voltam para ela não perde nada. Só que acontece, ela não pode mais utilizar esse bônus dela. O Vasco tem um bônus de subscrição e ela tem um bônus dela. O Vasco aciona quando ela deixa de pagar o prazo e ela pode pegar aquilo de volta. Só uma vez. Se o Vasco tivesse feito isso ano passado, esse ano, se a 777 atrasasse o aporte de 270 milhões, o que eu acho muito difícil de ela fazer isso, de ela atrasar esse aporte, porque é o principal aporte dela, é os 270 milhões. Ela vai dar o cu para fazer esse aporte ser efetivado.
Porque a 777, efetivando esse aporte de 270 milhões, que correspondem a 27% das ações da VascoSAF, ela já se torna sócio majoritária. Acabou, irmão. Pode fazer o que quiser, ou o Vasco será deles. Acabou. É deles hoje? Teoricamente, sim. Mas, na prática, não. Porque eles não integralizaram as ações ainda. Eles precisam aportar e integralizar essas ações. Se eles já têm 31% e vão integralizar mais 27% esse ano, acabou, irmão. Porra, Foca. Pelo amor de Deus, Foca. Deixa eu gravar aí. Sai daí. Sai daí, cara. E para vocês verem como houve um lesa Vasco nisso tudo, que esses 270 milhões deveriam ser aportados no final, ou dividir até esses 270 milhões. Por quê? Se a 777 fosse ao contrário, né? Vamos inverter. Se no ano que vem fosse 270 e esse ano fosse 120, eles não seriam sócios majoritários ainda. Eles teriam 31% mais 12%, 43% das ações, tendo que integralizar as ações no próximo ano. Agora não, irmão. Se a 777 aportar os 270 milhões esse ano, que elas vão fazer? Ele vai fazer isso. Eles querem ser sócio majoritário, não são ainda. Eles vão integralizar, vão ter 58%, e se ano que vem eles não tiverem dinheiro para aportar, foda-se! Passa as ações para o clube associativo, 12%, o Vasco fica tendo 42% e ele 58%. Foda-se, não muda em nada. Perceberam que não muda em nada? Não muda em nada, irmão. A VascoSAF nunca irá dar lucro no final do ano para você ter essa prerrogativa, né? Não, eles querem terem mais ações para no final do ano retirar mais dividendos. Não vai, irmão. Esquece isso. Esquece. O Vasco nunca dará lucro, principalmente com essa empresa muquirana que está aí. Então, assim, se a 777 aportar os 270 milhões nesse ano, ano que vem eles não precisam aportar nada. O que vai mudar? Porra nenhuma. Eles continuarão sendo sócios majoritários, vendendo a base pelos preços que eles querem, interferindo no futebol do jeito que eles querem, e a associação continuará, de boca fechada, igual o Pedrinho tá aí. Impossível de falar algo. Por quê? No conselho administrativo da SAF não vai mudar nada. O Vasco Associativo terá 2 representantes e eles 5. Não mudará nada. Nas ações não mudará nada, porque eles continuarão sendo sócios majoritários, com 58%, e o Vasco com 42%. 42 e 30 é a mesma coisa. Não muda em nada. Porque não tem mais aporte, não pode mais integralizar, não pode mais pegar de volta, não pode mais porra nenhuma. Ou seja, se a 777 querer, ela compra o Vasco por 580 milhões. E isso não muda nada na vida da 777. Nem no bolso.